Estamos de volta com programação nacional. Hoje nós estamos entrevistando Mário Sérgio Cortella. Nós estamos falando um pouquinho qual é a tua obra, que é um dos livros aqui que ele escreveu. E bate-papo muito gostoso, nós estávamos falando sobre o pensar de forma robótica, que a gente entra numa coisa mecânica da nossa vida, né, Cortella? E a gente acaba, às vezes, se perdendo e perdendo o norte daquilo que nós queremos. Até a palavra norte que você usa, ela precisa ser, vez ou outra, por nós repensada. A filosofia gosta de fazê-la. Olha que coisa interessante. Quando a sede central do mundo era no Oriente, isto é, até há 1500 anos, quando o Oriente é que tinha dominação sobre o mundo, a gente dizia, quando alguém estava no caminho certo, que ele estava orientado ou, ao contrário, desorientado. Quando o poder passou para o norte do planeta, isto é, a Inglaterra, depois os Estados Unidos, nós passamos a falar em norteado e desnorteado. O mundo agora está se orientando de novo, Índia e China, né, como sendo nações com uma presença mais forte. E é claro que nesta hora nós temos de pensar assim, para onde a humanidade se orienta, se norteia, se suleia, né? Isto é, se ela vai ao sul, ao norte, naquilo que permite que a gente seja capaz de não ter uma vida que seja apenas vida, né? Isto é, que não seja apenas uma vivência que não tenha significado, que não tenha expressão. Por isso, quando você, para minha alegria, mostra o livro Qual é a Tua Obra, é um livro que tem uma década, né? Ele, na origem, ele é do ano de 2007 e ele teve uma presença muito forte na minha formação, porque algumas pessoas, ao lê-lo, vez ou outra, dizem que ela parece que está me ouvindo. Porque eu procurei, inclusive, quando o livro foi feito, fazê-lo de forma coloquial, como se fosse uma conversa, embora não seja explicitamente um diálogo, porque a finalidade é que a gente se repense. Né? Por isso que ele tem um subtítulo que é Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética. Olha a expressão, eu gosto dela, que é inquietações, aquilo que nos inquieta, que perturba um pouco, né, o nosso sossego, que faz com que a gente, em vez, como eu dizia, de apenas viver, também pense por que é que está vivendo daquele modo. Eu tive essa experiência de ler realmente esse livro e realmente parece você falando para a gente. É incrível como isso acontece. No início do livro você cita uma coisa muito legal que eu não conhecia, confesso aqui, que eu estou aprendendo. A questão da história do trabalho. Eu achei muito interessante isso, de voltar lá atrás, aquilo que a gente tem, de uma certa forma, a ideia do trabalho, aquela coisa pesada, né? Aquela coisa que a gente carrega, que parece um peso, né? Porque vem da nossa essência. É, um pouco aquilo que um dia, né, de maneira direta, né, o grande Guimarães Rosa, ele escreve na obra Tutameia, né, quando ele lembra algo especial. Ele diz, trabalho não é vergonha, é castigo. E ele está brincando com essa expressão, né, porque ele está se referindo a algo que é a crença de algumas pessoas na trajetória histórica de que o trabalho ele foi um ônus a nós colocado porque traímos a divindade, né, em algum momento. É claro que o que o Guimarães quer dizer é que trabalho não é vergonha no sentido de que alguém não deve, de maneira alguma, imaginar que aquilo deve diminuí-lo, né, deve humilhá-lo, mas ao contrário. A ideia até de trabalho como castigo, ela está na própria origem, né, da expressão, né, a noção de tripalium, que vai dar a palavra trabalho em português, trabalho, né, em espanhol, trabalho em francês. Há vários idiomas em que a ideia, que vem do latim tardio, você sabe que os idiomas, né, que vieram do latim tardio, que são os idiomas latinos, como o francês, o português, o romeno, o espanhol, o italiano, o francês, eles carregam um pouco do que seria a gíria falada pelo povo mais simples, não escolarizado, né, do mundo romano há 1500 anos, e um deles o português. Né? E é interessante porque a palavra trabalho ela vem de tripalho, né? 3 paus, que era um instrumento de tortura utilizado para castigar pessoas. Quem é do interior, a gente chama de canga, né? Que são 3 paus cruzados que impedem que um boi ou uma vaca atravessem uma cerca. Mas ele servia para a pessoa ficar pendurada, amarrada, quando se queria torturá-la. A palavra em latim para trabalho seria labor, da onde vem laboratório, né, laboral, etc. Mas se usa trabalho porque quando alguém tinha que ir para fazer esforço, ele dizia, eu vou para o tripalho. Quer dizer, às vezes a gente brinca em português, vou para o trampo, vou para o castigo, né, vou sofrer, né, etc, etc. E também se fazia isso. É interessante porque eu quero, no livro, e gosto de fazê-lo, substituir um pouco a ideia clássica do trabalho como castigo pela ideia do trabalho como obra. Né? Os gregos chamavam isso de poiesis, da onde vem a palavra poesia.
poiesis, é aquilo que eu faço. Por exemplo, não se deve confundir trabalho com emprego, você sabe. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Né? Por exemplo, há muita gente que tem trabalho, mas não tem emprego. Não porque ele está desempregado, mas porque o que ele faz não é uma remuneração de renda. É o cuidado, às vezes, com a família, é a atenção voluntária, são outras coisas. Há pessoas que, quando se aposentam, elas deixam de ter emprego, mas elas continuam tendo um trabalho. E há pessoas que não têm hoje o emprego e querem ter, pelo óbvio. Algumas pessoas encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Eu, por exemplo, o meu emprego é o trabalho que eu queria ter. Há um modo de caracterizar isso. Aquele, quando o teu emprego é o trabalho que você queria ter, é alguma coisa, eu vou falar baixo agora para os nossos patrões não nos ouvirem, mas é uma coisa que você faria até de graça. Não é claro, né? Aquilo que você tem como um prazer, né? Como a tua vitalidade. Nesse sentido, várias vezes eu tenho na vida trabalho que não é para mim nada sofrido. Dá trabalho, mas não é sofrido, não é uma penalidade. Exemplo, eu gosto às vezes de cozinhar para os meus filhos e netos, minhas noras, genros, minha mãe, etc., minha mulher. E é gostoso. Cozinhar dá trabalho. Mas ele é um trabalho que quando você conclui, ele tem um prazer imenso de você ter uma obra. Quando você vê a família reunida, ou no caso, por exemplo, de pessoas que fazem aquilo que ajuda o outro, seja no trabalho da docência, de fazer pão, de dirigir um ônibus, de ter uma empresa que se oferece produtos e serviços, tudo isso te torna real, te realiza, né? E dá um gosto imenso. Por isso, claro, a gente tem sim a possibilidade do trabalho como castigo, né? Nessa hora, eu costumo dizer que a pessoa precisa ter cuidado, que ela vai precisar entender qual é a diferença entre cansaço e estresse. Por Sim, exemplo, você trabalho, cita isso eu no falo livro, isso, inclusive. trabalho gera cansaço. Sim. Ele não pode gerar estresse. Né? Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não entende e nem quer fazer. Exemplo concreto, dar aula cansa, mas não estressa. Fazer jornalismo é uma atividade que é cansativa, mas não deve estressar. Trabalhar numa família, num hospital, numa loja, pode cansar, mas não precisa estressar. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Né? Nesse sentido, o trabalho nessa hora é aquele que permite que a gente se canse sem se estressar. E eu tenho até uma fórmula que ajuda as pessoas a pensarem. Quer ver a diferença? Segunda-feira, às 6 da manhã, toca o teu despertador. Você quer dormir mais um pouco, é só cansaço. Você não quer levantar, é estresse. Quando o teu despertador toca às 6 da manhã e você quer dormir mas só mais um pouquinho, isso é só cansaço. Se você, na hora que toca, você não quer levantar, você cutuca a pessoa que às vezes dorme com você e diz assim, olha, liga lá e diz que eu morri, aí é estresse. Como é que você cura cansaço? Descansando. Ou quando você Como é que pega... você cura estresse? Mudando de rota. Ou então quando você pega o caminho do seu trabalho, dirigindo o seu veículo, e você começa a repensar naquilo, lhe dá uma angústia... Por que eu estou lhe dá indo, porque eu estou fazendo. Minha mãe, ela, Emília, vivíssima com a minha alegria, 88 anos de idade, ela é professora de formação e eu também eu sou. E ela adora que eu conte uma história, né, que é sempre marcante. É assim, 6 horas da manhã a mãe vai lá acordar o filho e fala, filho, levanta, está na hora de ir para a escola. Mãe, eu não quero, deixa eu dormir. Mas filho, você tem que ir. Mãe, eu não quero, não aguento. Filho, vai lá. Não, mãe, não me deixa que eu não aguento aqueles meninos, não aguento aquelas professoras. Ela fala, mas filho, você tem que ir, você é o diretor da escola, certo? Então, você vê que os níveis de estresse, eles podem ser distribuídos desse modo também. Sem dúvida. Bom, no livro você fala das pequenas ondas que batem no casco de um barco, de um navio, no dia a dia e que geram grandes perdas. Que tipo de estruturas e comportamentos provocam esse tipo de situação? Essa é uma boa lembrança do Amir Klink. Amir Klink, que é o nosso maior navegador, ele sabe muito bem, porque há anos que ele navega pelo mundo afora, no pequeno barquinho, que agora é o Paraty 2, e faz uma coisa magnífica, ele volta vivo. Uma pessoa que volta viva é sinal de que ela se preparou para fazer aquilo que ela está fazendo, mesmo que seja uma atividade arriscada. A vida é arriscada, mas quando você se prepara, você diminui a possibilidade do risco ser fatal. Nessa hora, Klink ensina que muita gente que navega, ou na vida em geral, presta atenção só nas grandes ondas. E não presta atenção naquelas pequenininhas que no dia a dia batem no fundo do casco e que pouco a pouco vão minando a tua estrutura. Isto é,
Pequenas coisas ligadas aos desvios, a cuidado com a saúde, a desatenção moral, a necessidade de ter que fazer as coisas melhor. Tá bom, dá para o gasto. É preciso lembrar sempre que Até as questões familiares claro, também. questões familiares. A pequena onda, ela às vezes você não nota, mas ela pouco a pouco, como a gota, né, ela vai perfurando a pedra. A mesma coisa acontece, né, em relação a isso. Por isso nós temos de prestar atenção, né, na floresta em geral, mas olhar para a árvore também, né, para ver se ela não está perdendo ali a sua vitalidade. Daí a necessidade de nós olharmos o grande e o pequeno. Há pessoas que desprezam os pequenos sintomas e eles são sinais, né, de que alguma coisa um pouco mais séria, né, pode vir à tona. Você fala também da questão da liderança, que você começa a entrar nessa questão da pessoa que ser líder, existe uma estupenda capacidade de ser humilde, né? Existe aí líder nato? Como é que é? Eu já nasci líder. Esse Olha que cara coisa interessante. Quando líder. a gente fala na possibilidade de um líder nato, a gente supõe que ele já nasceu pronto. É isso que significa nato. Embora a palavra nato seja usada ao inverso em português, porque o correto seria inato, mas a gente usa nato no dia a dia para dizer já nasceu com ele, ou já nasceu daquele jeito. Eu costumo dizer que se houvesse um líder nato, nascido pronto, e se assim fosse, nós teríamos agora, nessa nossa conversa, dois problemas. Quem já é líder, se já é, por que está nos assistindo? Certo? Certo. E quem não é, se só existe líder nato, e portanto ele não vai ser, por que ele está nos assistindo? Nessa hora... Não precisa. Claro, um é porque é desnecessário, o outro também. Um porque é impossível, o outro porque ele não precisa. Existe na liderança algumas condições que são natas e no sentido de já vir com a pessoa. Mas nenhum e nenhuma de nós nasce pronto na liderança. A liderança ela é uma virtude, isto é, ela é uma força intrínseca. Isso é o virtual. O que é o virtual? Uma árvore está virtualmente contida numa semente. Um ser humano está virtualmente contido num embrião, num blastocisto. A virtude é uma possibilidade, mas ela precisa se realizar. Exemplo, nós dois lideramos tarefa de comunicação, você e eu, na sala de aula, atividade de rádio, de TV, seja o que for. O que em você e em mim nasceu conosco? A possibilidade vocálica, a voz boa. Mas de nada adianta se a gente não desenvolveu. Nasceu conosco, mas era só uma chance. Ela teria que ser realizada. O mesmo acontece em relação à liderança. Ela é uma coisa virtual. E aí concluo. Qualquer um e qualquer uma de nós pode liderar alguma coisa. Nenhum de nós lidera qualquer coisa. Qualquer um de nós lidera alguma coisa, mas nenhum de nós lidera qualquer coisa. Por isso, no meu entender, a liderança não nasce pronta. Você fala também dessa questão da semente e da árvore Isso. que está no livro. Isso. Aliás, se você olhar a capa do livro, ele tem uma coisa gostosa dentro do que, né, um pequeno broto, né, que vai nascendo, é uma coisa boa, gostosa. Olha só, essa ideia dentro do que é a ideia da nossa possibilidade, da nossa condição de fazê-lo, né, desse modo. Sem dúvida. Bom, você falou também de como você definiria a palavra oportunidade, qual é o papel do medo, da coragem diante das situações do cotidiano. Bom, a oportunidade é o nome que os antigos romanos davam ao nome de um vento, que era o vento que levava o navio em direção ao porto. Como nós somos uma sociedade de origem latina, em latim é ob portus, ob portus, isto é, que leva ao porto. Uma pessoa que aproveita a oportunidade é aquela que pega o vento favorável. Agora, o bom navegador não espera o vento, ele vai atrás. E o bom navegador é aquele que tem medo de afundar. Não se confunda coragem com ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu formei meus filhos, ajudo agora a formar meus netos e netas, para que eles tenham medo de se machucar, tenham medo de se afogar, tenham medo de atravessar uma rua, tenham medo de ser incompetentes, tenham medo de torcer para o time errado. Né? Nesta hora, claro, que medo é diferente de pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Para falar em público, precisa ter medo de fazê-la. O que não pode é ter pânico. Mas medo é uma coisa que prepara. Você tem medo de ser pai ou mãe, tem medo de abrir um negócio, tem medo de fracassar, ainda bem, tome providência. Nessa hora, a oportunidade é diferente da ideia de aventura. O aventureiro é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Uma pessoa que é oportunada
aquela que usa a oportunidade, né? Portanto, ela é oportunada naquilo que é dia a dia, ela aproveita imensamente a condição de enfrentar o medo. E é claro, aí o vento favorável fica favorável. Para isso eu preciso planejar, organizar, estruturar. Há pessoas que elas esquecem que o adivinhar é diferente de planejar. Por exemplo, não dá para adivinhar o futuro. Isso está no ramo da magia, não é uma coisa que a gente tenha condição, né, de lidar diretamente. Mas planejar e antecipar. Eu preciso programar o que eu vou fazer. Há uma palavra usada no nosso idioma que é projetar, projeto. Né? Jatar ou jetar em latim, depois em outros idiomas também, é lançar. Projetar é lançar adiante a meu favor. Né? Projetar significa eu vou fazer isso agora, desse modo. Projetar não significa que aquilo que eu pensei vai acontecer daquele modo. Mas pelo menos eu sei, né, qual é o caminho que eu quero seguir. Uma pessoa que projeta, ela tem que ter nitidez da ideia de que pode haver alteração. Por isso é preciso, quando se projeta, ser flexível. Isto é, você projeta, mas pode ter que mudar de rota. Ser flexível não é ser volúvel. Volúvel é alguém que muda de acordo com o bater do vento, ele muda de lado. Flexível é aquele que altera quando é preciso alterar. Mas uma pessoa que vive sem projeto, ela fica só com um grande passado pela frente. Pois é, estou conversando aqui com Mário Sérgio Cortella sobre o livro Qual é a Tua Obra? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.